Você trabalha muito, você ora, você vai à igreja, tenta melhorar, se esforça, mas a prosperidade que você deseja nunca chega. E o pior, você ama a Deus, tem fé, procura fazer tudo certo, mas no fundo carrega um medo silencioso de nunca sair da escassez. Muitas vezes acreditamos que o problema está do lado de fora, na falta de oportunidades, na economia, no salário baixo, na sorte que parece nunca chegar. Mas geralmente o verdadeiro problema não está fora, está dentro. Pode ser um bloqueio invisível, espiritual e mental, nos impedindo de prosperar, mesmo quando estamos tentando avançar. A Bíblia mostra que nem todo impedimento é visível. Existem coisas que travam a nossa vida sem que a gente perceba. Exatamente por isso que continuamos presos em ciclos de falta, de limitação, de frustração, sem entender a raiz real do problema. Poucos falam sobre isso, mas hoje vamos analisar o capítulo de Levítico 4, que revela um princípio espiritual capaz de eliminar a mentalidade de escassez e desbloquear uma nova forma de viver. Esse vídeo é para você que deseja prosperar com propósito, viver liberdade financeira e alinhar riqueza com sabedoria espiritual. Porque a verdadeira prosperidade não começa na conta bancária, ela começa dentro de nós. O que Levítico 4 ensina sobre erros invisíveis? O texto fala sobre pecados cometidos sem consciência, ou seja, erros inconsistentes. Isso é muito importante porque mostra que uma pessoa pode amar a Deus, ter boas intenções, querer crescer, buscar uma vida melhor e ainda assim viver limitada. Não por falta de esforço, mas por não perceber aquilo que precisa ser ajustado internamente. Levítico 4 mostra que existem áreas da vida que precisam ser iluminadas pela consciência espiritual. Porque existe um princípio muito forte aqui. Aquilo que não é tratado continua bloqueando. Muitas pessoas vivem presas na escassez não apenas por fatores externos, mas por padrões internos que nunca foram questionados. Por exemplo, crenças limitantes sobre dinheiro, a ideia de que prosperar é errado, culpa por desejar uma vida melhor, medo de crescer e depois perder tudo, pensamento constantes de falta, sensação de não merecimento, dificuldades de enxergar oportunidades. Esses pensamentos parecem pequenos, mas influenciam decisões todos os dias. E decisões constroem o nosso destino. Uma pessoa com mentalidade de escassez pode evitar investir, ter medo de começar, desistir rápido, não desenvolver seus talentos, aceitar viver abaixo do seu potencial. Tudo isso sem perceber que existe um padrão invisível conduzindo suas escolhas. Levítico 4 nos ensina que Deus revela aquilo que está oculto não para condenar, mas para alinhar. Porque quando existe consciência, existe transformação. E quando a mente é alinhada, novos caminhos começam a aparecer. A mentalidade de escassez, ela impede a prosperidade. A mentalidade de escassez afeta a maioria das pessoas, mas poucas conseguem identificar
com clareza. Ela não aparece apenas na falta de dinheiro, ela aparece primeiro na forma de pensar. A mentalidade de escassez faz a gente acreditar em ideias como dinheiro é difícil, não nasci para prosperar, riqueza não é para mim, sempre falta, não sou capaz, minha realidade nunca vai mudar. E esses pensamentos vão se repetindo silenciosamente e com o tempo se tornam uma espécie de programação interna. E começamos a enxergar o mundo através da lente de limitação. E isso gera comportamentos que reforçam ainda mais a escassez. Medo de investir, procrastinação, dificuldade para tomar decisões, baixa visão do futuro, conformismo com pouco, autossabotagem, desistir antes de tentar. Muitas vezes nem percebemos, mas já agimos esperando que não dê certo. E quando a expectativa é negativa, as decisões também tendem a ser limitadas. A Bíblia mostra que Deus deseja alinhar nossa mente com a verdade, porque a transformação começa de dentro para fora. A forma como pensamos influencia nossas escolhas, nossa disciplina, nossa visão de futuro, nossa capacidade de persistir, nossa coragem para agir. Se a gente acredita que nunca vai prosperar, dificilmente vamos desenvolver hábitos que conduzem à prosperidade. Por isso, podemos dizer que a escassez começa na mente antes de aparecer na vida financeira. Primeiro nasce como pensamento, depois vira comportamento e, por fim, se torna resultado. É por isso que muitas vezes trabalhamos muito, nos esforçamos, tentamos melhorar de vida, mas continuamos presos no mesmo lugar. Não por falta de potencial, mas porque ainda estamos presos a uma mentalidade que limita aquilo que acreditamos ser possível. E enquanto a mente permanece na escassez, a vida tende a refletir essa mesma limitação. Existe um princípio que pode nos libertar da escassez. Levítico 4 revela algo importante. Quando o erro era reconhecido, existia um caminho de restauração. Isso mostra que Deus nunca apontou falhas apenas para acusar, mas para alinhar. O princípio espiritual aqui é profundo. A prosperidade começa quando a consciência é alinhada. Porque aquilo que antes estava oculto passa a ser transformado. Quando começamos a perceber pensamentos que limitam nossa vida, ganhamos a oportunidade de mudar nossa direção. A transformação começa quando a gente decide reconhecer crenças limitantes que carregamos por anos, renovar nossa mentalidade, buscar sabedoria antes de buscar riqueza, ajustar hábitos que não produzem crescimento, assumir responsabilidades pelo próprio desenvolvimento. Esse é o ponto de virada. Porque a verdadeira mudança não acontece apenas quando a renda aumenta. Ela começa quando a mentalidade amadurece. Riqueza com sabedoria nasce quando a mente é renovada, quando as escolhas se tornam mais conscientes, quando as decisões passam a ser estratégicas, quando os hábitos começam a produzir frutos, e quando os resultados aparecem de forma consistente. A Bíblia mostra que prosperidade não é apenas possuir recursos, é viver em alinhamento com o propósito. A verdadeira prosperidade não é apenas dinheiro, é liberdade interior. Liberdade para criar novos caminhos, prosperar sem culpa, construir algo que tenha significado,
viver com propósito, usar o dinheiro como ferramenta e não se tornar escravo do dinheiro. Quando a consciência é alinhada, a gente deixa de viver reagindo às circunstâncias e passamos a viver construindo direção. E é nesse ponto que a escassez começa a perder força, porque a mente passa a enxergar possibilidades onde antes só via limitações. Talvez o que esteja faltando ou impedindo nossa prosperidade não seja falta de capacidade, mas algo que ainda não foi percebido. Todos nós temos talento, a maioria tem fé, tem vontade de crescer, mas continuamos presos a padrões invisíveis que limitam nossa visão e nossas decisões. Levítico 4 nos mostrou que Deus revela aquilo que precisa ser ajustado, não para condenar, mas para alinhar. Porque quando existe alinhamento, existe direção. E quando existe direção, existe crescimento. A mentalidade de abundância começa quando a gente entende algo muito importante. Prosperar com propósito não é pecado, é responsabilidade. Responsabilidade de desenvolver novos talentos, responsabilidade de crescer espiritualmente, responsabilidade de construir uma vida que reflita a sabedoria. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque aqui vamos seguir explorando outros princípios que revelam como construir riqueza com sabedoria, viver com propósito e desenvolver uma mentalidade alinhada com a prosperidade do reino. E lembre-se, Deus não quer apenas que a gente sobreviva, Ele quer que a gente viva a plenitude da nossa essência. Uma vida com direção, com consciência, com propósito e com prosperidade que começa de dentro para fora. No próximo vídeo, vamos avançar para o tema central de Levítico 5, onde encontramos um complemento muito poderoso para esse processo de transformação. Levítico 5 mostra o princípio de responsabilidade consciente e da restauração prática. Não basta apenas reconhecer o que precisa mudar, é preciso agir de forma intencional para corrigir rotas e reconstruir áreas da vida que estavam desalinhadas. Isso se conecta profundamente com prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria, liberdade espiritual e emocional e o despertar para viver a própria essência. Porque viver a própria essência exige maturidade para assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e desenvolver uma vida alinhada com princípios eternos. A verdadeira liberdade começa quando paramos de nos sabotar e começamos a construir com consciência. Então não perca o próximo vídeo, eu te espero lá.